Glória a Deus, a alegria do Senhor é nossa. Está meio fraco, a alegria do Senhor é nossa. A alegria do Senhor é nossa. A alegria do Senhor é nossa. Está ficando melhor. A alegria do Senhor é nossa. Mais uma vez, a alegria do Senhor é nossa. E agora você vai erguer os pés, não precisa ficar em pé, porque eu sei que já foi, fica em pé, senta, fica em pé, fica assim, então você vai só levantar o pé do chão, tá bom? A alegria do Senhor é nossa, força, aplauda o Senhor, porque Ele merece, aleluia, glória a Deus. Você quer embarcar em uma viagem? Você quer embarcar numa viagem? Amém? Pois o título da nossa mensagem, da nossa reflexão é Embarque nesta viagem. Em Jeremias 29:11, você pode acompanhar aqui no telão. Eu vou ler em duas versões, aqui vai aparecer em uma. Diz assim: porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. Em outra versão diz assim: eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Como Deus é maravilhoso, é tremendo. Quando nós refletimos sobre Deus em si, sobre os atributos, as qualidades que são essenciais de Deus, que fazem parte da essência dele, nós só temos que ficar nos maravilhando com quem Ele é. Por isso eu amo tanto esse louvor, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Ou seja, Ele não deixa de ser Deus, Ele não diminui. Deus não tem um ego para que seja aumentado quando nós o louvamos ou diminuir quando nós deixamos de louvar. Quando nós adoramos a Deus com intensidade, sabe quem ganha com isso? Nós, porque nós nascemos para adorar, então o nosso espírito, ele se alegra mais na presença do Senhor. E Deus, Ele é tão bom, Ele além de nos criar, e apesar de nós nascermos em pecado, sermos merecedores da perdição eterna, da condenação eterna, o texto aqui diz que Deus tem planos, bons planos a nosso respeito, bons pensamentos, bons planos. Veja só, quais são esses planos de Deus? Os planos de Deus, eles são bons e não maus. Só por aí nós já poderíamos ficar felizes, não é mesmo? Entender que são planos bons, não é isso que o texto diz? Pois eu bem sei os planos que eu tenho acerca de vocês, são planos de bem ou planos bons e não de mal. A bondade faz parte da essência de Deus, como eu falei agora há pouco dos atributos. No Salmo 52:1 diz assim: a bondade de Deus dura para sempre. E em 1 João 1,5 diz: Deus é luz, nele não há treva alguma. Neste caso, luz é perfeição, bondade, tudo que é bom. E trevas é relacionado a pecado e a mal, e a maldade. Então, nele não há treva alguma. Arthur W. Pink, um pastor, já faleceu há muitos anos, ele escreveu o livro Os Atributos de Deus. Eu não canso de ler, sempre eu leio, volta e meia estou lendo esse livro, mas ele fala o seguinte acerca desse atributo que é a bondade de Deus. Ele diz assim: há uma tão absoluta perfeição na natureza e no ser de Deus, que nada lhe falta, nada lhe é defeituoso e nada lhe se pode acrescentar para melhorá-lo. Deus já é perfeito, né? Ele é
essencialmente bom em si próprio, o que nada mais é do que a sua perfeição. Ele é bom. Na sua criação, ou seja, em nós, nós temos bondade, mas nós não somos bons em essência. Deus, Ele é essencialmente bom, é a essência dele. Então esse Deus, que na sua essência é bom e Ele é perfeito, Ele olha para mim, Ele olha para você e Ele diz assim: eu tenho bons planos a seu respeito. Fala para a pessoa do seu lado: Deus tem bons planos a seu respeito. Esses planos, segue aqui dizendo, para dar um futuro e uma esperança. Já que são planos bons, ele diz: olha, eu quero dar um futuro e eu quero dar uma esperança. Mas neste momento, para quem entende o contexto histórico na época em que o profeta Jeremias viveu, parece loucura. Por quê? Porque os judeus, eles estavam exilados, eles estavam indo para o exílio, um grande grupo já estava na Babilônia, por causa do pecado deles. Eles insistiram tanto na andar após o pecado, que Deus trouxe juízo, muitos morreram e outros foram levados para a Babilônia, foram cativos. É lá que você encontra o livro de Daniel. Ezequiel viveu lá na Babilônia também, e Jeremias ficou em Jerusalém. Mas ele escreveu então dizendo para as pessoas, ele começa o texto dizendo, o capítulo 29, ele diz assim: orem pela paz e pela prosperidade da qual vocês estão indo, porque na prosperidade dela vocês prosperarão. E ele vai seguindo o texto e ele diz assim: eu sei os planos que eu tenho a seu respeito, planos bons e não maus, para dar um futuro e uma esperança. O que eles estavam olhando para frente, nós estamos aqui por causa dos nossos pecados, e Deus está dizendo que Ele tem um futuro e tem uma esperança para nós. Como que eles teriam esse futuro e essa esperança? Se voltando novamente para o Senhor, porque a partir do momento que o ser humano, ele se coloca, se arrepende dos seus pecados, e ele anda nos princípios da palavra de Deus, então ele tem também essa promessa de planos bons para dar um futuro e uma esperança. Ele estava dizendo: olha, vocês terão um futuro e uma esperança, mesmo longe da sua terra natal. E assim Deus faz com você. Talvez sua vida pareça estar destruída, sua família estar indo por água abaixo, talvez perdeu o emprego, sua empresa, não importa o que aconteceu. Eu quero dizer para você que se você se voltar de todo o seu coração para o Senhor, esta palavra é para você. Deus diz: eu tenho planos bons, não maus, para dar um futuro e uma esperança. Agora, o que é necessário para que nós possamos desfrutar da bondade e do futuro de esperança? Em primeiro lugar, tomar uma atitude para que se possa desfrutar. Deus, Ele não vai fazer nada por mim e nada por você que não seja aquilo que Ele já fez ou que Ele promete. O que é da nossa parte, Deus vai fazer. Vou usar uma ilustração. Você tem o seu quintal para limpar, ou a sua casa para limpar. Você diz: Deus, limpa a minha casa? É isso que você faz? Não. É você quem tem que limpar a sua casa, é você que precisa limpar o seu quintal, não é verdade? Deus, como eu falei desde o início, que Ele é tão bom, que mesmo nós sendo pecadores, merecedores da condenação eterna, Deus sempre deu o primeiro passo em direção ao homem. Quando nós olhamos para a história lá no Jardim do Éden, que Adão e Eva, mesmo sendo advertidos antes, para que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dizendo: se comer certamente morrerão, eles comeram. E quem deu o primeiro passo na direção deles, quando eles se esconderam e haviam caído em pecado? Foi Deus, que disse: aonde você está? E ali Deus então começa a restaurar o homem.
e faz a promessa que ele enviaria o da descendência da mulher, que depois nós sabemos, né? Hoje a história nos conta, a Bíblia nos mostra, que é Jesus Cristo, a descendência da mulher que veio para morrer em nosso lugar. Então Deus, ele dá sempre o primeiro passo. Nós não poderíamos fazer absolutamente nada. Todo o Antigo Testamento, todas aquelas leis que nós lemos ali no Antigo Testamento, elas nos deixam às vezes até confusos, mas todas elas são para mostrar o quanto nós somos pecadores e incapazes de fazer alguma coisa por nós mesmos para merecermos a salvação. Por isso, tantos sacrifícios para apontar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E quando Jesus, então, ele se dispôs, ele veio, o ser humano perfeito, sem pecado algum, ele se entregou por mim, ele se entregou por você, era Deus fazendo a parte dele, porque isso é impossível ao homem. Agora, o que Deus quer para que nós possamos fazer, que é a nossa parte, e é o que dá o título a essa mensagem. Eu vou utilizar a ilustração de uma viagem. Imagina colocar uma viagem de ônibus. Você quer sair da sua cidade e quer ir para uma outra cidade, para um destino qualquer. O que você faz? Você vai na rodoviária, estação rodoviária, você compra o seu bilhete de passagem e fica sentado. Na hora do embarque, o que o motorista faz? Ele desce do ônibus, ele agarra você pela mão e leva para cima do ônibus? Não, é atitude sua. Você comprou a passagem, o motorista deu o horário, ele sai. Então é você que precisa embarcar no ônibus para que você possa fazer essa viagem. Como Deus já providenciou tudo que nós precisamos para a nossa salvação, já que é graça, é um presente merecido, a minha parte é crer, é embarcar nessa viagem, é querer, eu me arrepender dos meus pecados e receber a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, da minha vida pessoal. Deus, ele não invade o nosso coração. O sangue de Jesus Cristo é o bilhete da nossa passagem para a eternidade. A fé é o meio que eu entro nesse ônibus e do qual eu posso viver a eternidade ao lado de Deus. Quando nós olhamos a nossa jornada terrena, parece que é uma jornada longa, mas quando nós observamos ela pelo âmbito da eternidade, nós vemos que a nossa vida ela é muito curta. Ela é pequena. Então o que nós temos que fazer enquanto estamos vivos? Nos arrepender de nossos pecados e aceitar o convite e entrar nesse ônibus para essa nova jornada, porque nós vamos passar muito mais tempo na eternidade do que nessa vida. Então, já que a vida é curta, eu não conheço o amanhã, mas Deus conhece. Por isso ele diz: quero dar um futuro, eu quero dar uma esperança, é acerca da salvação, para que enquanto estivermos aqui, nós estejamos com o bilhete de passagem em nossa mão, para que na hora em que o noivo gritar, em que a hora que o noivo chamar, nós possamos desfrutar a eternidade ao lado do Pai Celestial. Nós passaremos muito mais tempo na eternidade do que nessa vida. Então é algo que nós precisamos refletir. Se nós olhamos somente para essa vida, nós somos infelizes, mas quando nós olhamos no âmbito da eternidade, nós queremos adentrar nessa jornada que nos leva para a vida eterna. E o Senhor te chama neste momento para embarcar nessa viagem rumo à eternidade. Então, se você quer embarcar nessa viagem rumo à eternidade e você ainda não tem convicção da sua salvação, eu quero que você faça uma oração comigo, repetindo as minhas palavras, porque a palavra do Senhor diz que a salvação é graça de Deus. Está escrito lá em Efésios 2, 8 e 9, é graça, não é merecida, é por meio da fé, não vem de nós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, para ninguém um dia possa dizer, bater no peito diante de Deus e dizer: eu mereço a salvação. E Romanos capítulo 10, já que é pela fé, versos 9 e 10 nos dizem assim:
se com tua boca, se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e que se com tua boca confessares que Ele é Senhor, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. O mundo invisível, esse que nós não conseguimos ver, mas que é tão real quanto o oxigênio que nós respiramos, e necessitamos desse oxigênio, é uma grande nuvem de testemunhas. Existem anjos, existem demônios, além de pessoas aqui que são visíveis, e Jesus disse: aquele que me confessar diante do Pai, eu o confessarei diante do meu Pai também. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. E por que é tão importante a questão verbal? Eu sei que você já crê de todo o seu coração que Jesus é o Senhor e que Ele morreu e ressuscitou pelos seus pecados, mas isso é apenas 50%, você precisa completar dizendo: Senhor, eu confesso que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Então, se você quer confessar com seus lábios, se você já crê de todo o seu coração e quer ter convicção da sua salvação, então repita esta oração falando assim: Senhor meu Deus, eu reconheço que sou um pecador, merecedor do inferno, mas o Senhor é bom na sua essência, e porque o Senhor é bom, enviou o seu Filho para morrer em meu lugar. Eu reconheço os meus pecados e me arrependo deles, e eu confesso com os meus lábios que Jesus Cristo é meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e coloque em mim o teu Espírito, que é a garantia da tua parte que eu herdarei a salvação. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém.